Meus queridos, abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema: o amor do Pai. Gênesis, capítulo 22, nós leremos dos versículos 1 a 14. Gênesis 22, versículos 1 a 14. O tema da mensagem é o amor do Pai. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Meus irmãos, há uma pergunta que precisa ser respondida através desse texto. Pergunta essa, que não fica só para Abraão naquele tempo, mas uma pergunta, obrigado, Rosário, que perdura até o dia de hoje. E ela não vai necessariamente ser uma resposta que nós daremos com a boca, mas é uma resposta que pede exclusivamente uma decisão vinda do meu e do teu coração. E que pergunta é essa? Até onde vai o nosso amor? E não, meus irmãos, eu não estou aqui para te perguntar se você ama, porque eu sei que você que é pai e você que é mãe, sem pensar 2 vezes, obviamente vai dizer que ama os seus filhos. A pergunta que eu quero fazer para você é: até onde você ama? Porque existe sim um amor que se mede por aquilo que eu e você sentimos. Só, meu irmão, que nesse caso aqui, existe um amor que só vai se revelar por aquilo que eu e você estamos dispostos a entregar. E é exatamente esse amor de entrega que Gênesis 22, dos versículos 1 a 14, vai nos ensinar nessa noite. E o capítulo, ele começa com uma frase muito simples no versículo 1: depois dessas coisas. E aí você me pergunta: que coisas? O que aconteceu antes para que o capítulo 22 inicie dessa forma? Pensa comigo o seguinte: 25 anos de espera foi o tempo que Abraão, junto com a sua esposa, teve para esperar Isaque. E aí, depois de um riso de incredulidade, vem esse menino e eles colocam o nome dele de Isaque, que significa ele ri. Depois disso, vem a dolorosa separação deles de Ismael, que era o outro filho de Abraão,
que foi mandado embora com Agar para o deserto. Aí depois disso, Abraão finalmente consegue chegar a um lugar de paz. E aí ele tem Isaac, que é um filho amado, ele tem uma aliança com os povos vizinhos, e ele está vivendo uma velhice tranquila, lá em Berseba. Só que exatamente ali, no ponto onde tudo parecia que a vida de Abraão estava resolvida, que Deus se manifesta e diz uma única palavra que desmonta tudo. E que palavra é essa? Abraão. Foi simplesmente Deus chamar aquele homem pelo nome. E curiosamente Abraão responde com a frase mais arriscada que um ser humano pode dizer a Deus. E que frase é essa? Eis-me aqui. Por quê, meus irmãos? Porque depois disso vem o pedido de Deus para Abraão. E o que Deus pede para ele? O seu próprio filho Isaac. Não uma parte de Isaac, não um pouquinho da confiança de Abraão. Deus pede para Abraão o seu filho inteiro, em holocausto, sobre um monte que ainda não tinha nem nome. Meus irmãos, eu consigo imaginar que a cada passo que Abraão dava com Isaac, subindo aquele monte, era um ensaio geral de uma cena, que ia se repetir séculos mais tarde, num monte muito próximo dali, com um outro pai, que também caminharia ao lado de um filho amado, rumo a um outro altar. Talvez olhando numa leitura superficial, você não tenha entendido isso, mas é exatamente disso que esse sermão vai tratar, do amor de um pai, que quase perdeu aquilo que mais amava, e do amor de um outro pai, que perdeu de fato aquilo que mais amava. Só que a perda desse pai garante a minha e a tua vida eterna. A perda desse pai faz com que hoje, nunca mais eu e você precisa perder aquilo que ele nos oferece. Então, dito isso, meus irmãos, vamos expor esse texto e entender o que esse texto tem a nos ensinar nessa noite. Primeiro, versículos 1 e 2, o texto vai dizer assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a que amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O texto aqui no hebraico usa o verbo nassar, para descrever o que Deus faz com Abraão. Porque se nós olharmos de forma superficial, nós vamos achar que Deus estava tentando Abraão e o arrastando para o mal. Só que aqui, meus irmãos, o verbo de teste revela aquilo que já existia. E nós, como servos de Deus, entendemos perfeitamente que a Bíblia não se contradiz. E quando olhamos para Tiago 1,13, Tiago é categórico ao dizer que Deus não tenta ninguém para o mal. E esse versículo, ele confirma exatamente isso. Então, por trás dessa prova, não existe um adversário que quer destruir Abraão, mas é o próprio Deus, querendo manifestar diante do próprio Abraão e diante de todas as gerações que viriam depois, que o tamanho da fé daquele homem, até aquele momento, só existia dentro do seu coração. E Deus já sabia o que havia ali. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que aquela prova não era para Deus descobrir o coração de Abraão, mas era para o mundo ver. E isso servir de lição para mim e para você. Só que aí você repara no chamado. Abraão, um único nome, sem explicação nenhuma. E a resposta imediata de Abraão é: eis-me aqui. Em hebraico é ineni, que significa estou pronto, estou disponível, estou disposto a fazer o que Deus pediu antes mesmo de saber o preço. Irmãos, Abraão diz sim ao chamado antes de conhecer o conteúdo do pedido. E isso é a melhor definição de fé madura. Por quê? Porque Abraão nos mostra que fé madura, meu querido, não é você dizer sim, depois de calcular se vale a pena ou não você obedecer a ordem de Deus. Tem coisas que Deus pode mandar na tua vida e tu vai ver se é benéfico ou se não é, e vai tomar uma decisão de desobedecer a Deus. E Abraão nos mostra que fé madura é você estar disposto a fazer o que for necessário, mesmo sem saber do que se trata. E muitas vezes a gente fica calculando, pensando se o eis-me aqui vai valer a pena ou não. E Abraão nos mostra que fé madura é você se colocar à disposição daquilo que Deus te ordenou,
mesmo sem saber o que vai acontecer. É você entender, meus irmãos, que dizer eis-me aqui e deixar que Deus revele o resto no tempo dele, isso é fé madura. E aí vem o pedido, construído numa progressão extremamente dolorosa. Ele diz: o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Percebam que cada frase parece que dá aquela sensação de aperto no coração daquele pai. E o que me chama a atenção aqui é que aos olhos humanos isso pode parecer crueldade, mas é uma precisão cirúrgica de Deus, porque Deus não está pedindo para Abraão algo que ele não ama, ele está pedindo para Abraão algo exatamente que ele ama mais. Por que Deus está fazendo isso, meus irmãos? Porque muitas das vezes na minha e na tua vida, é exatamente aquilo que a gente mais ama, que pode se tornar um ídolo que cresce no nosso coração, sem a gente pedir. E isso pode acontecer dentro de um coração, de pessoas que amam a Deus de forma sincera. E inconscientemente a gente começa a colocar coisas acima de Deus, sem perceber. É por isso que Deus faz esse pedido para Abraão. E é interessante, algo que a gente precisa aqui analisar. Abraão já tinha passado por outros testes. Ele deixa a terra dele sem saber para onde ele ia. Ele enfrenta fome. Existe um momento na vida dele que ele cede preferência para Ló. Em outro momento, ele recusa as riquezas de Sodoma. Ele falha ao gerar Ismael por impaciência. Mas aí entra um contraste que a gente não percebe. Nos testes anteriores, tudo era medido pela decisão, mas agora, em sacrificar o filho, o que está sendo medido é o coração. Nas outras situações, era decisão. Agora, se trata do amor. Ele sai daquilo que ele era capaz de realizar por Deus, para agora estar disposto a perder alguém por Deus. Aí no versículo 3 e 4, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Meus irmãos, o que mais me impressiona nesses 2 versículos, não é o que Abraão diz, mas é exatamente aquilo que ele não diz. Abraão não faz protesto, Abraão não tenta negociar com Deus, Abraão não pede um prazo para Deus. E isso é surpreendente, vindo justamente dele. Por quê, meus irmãos? Porque esse mesmo Abraão, que em capítulos anteriores estava discutindo com Deus para tentar poupar Sodoma, esse mesmo homem, meus irmãos, lá em Sodoma intercedeu, argumentou e tentou barganhar até 10 justos. Só que aqui, pelo filho, ele não pede nem um dia. E talvez você não tenha entendido ainda, mas isso revela algo muito doloroso para mim e para você. Que infelizmente, muitas das vezes, a gente é muito corajoso e muito articulado para defender a causa dos outros, mas a gente fica mudo quando Deus toca naquilo que é nosso. Aquele mesmo homem que brigou por uma cidade imoral e que estava perdida, não dá um pio para proteger a vida do próprio filho. E ele não está errado, mas essa lição nos leva a entender o seguinte: seja sensível à revelação de Deus nas Escrituras. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que sempre que você lê a Bíblia, você vai aprender a obediência a Deus e vai fugir da murmuração. É por isso que você precisa se aprofundar no Evangelho. É por isso que Abraão não murmura. É por isso que ele não pondera. É por isso que ele se levanta de madrugada, sem procrastinar. Ele mesmo sela o jumento, ele mesmo racha a lenha. Ele não terceiriza a obediência, meu irmão. Ele carrega aquele peso emocional, porque só ele poderia carregar aquilo. Só que aí tem algo que me chama a atenção. Ele enxerga o monte depois de 3 dias. Isso é um mero detalhe? Não. Olha para Jonas. Ele sai do ventre do peixe ao 3º dia.
Olha para Jesus. Cristo é crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Não existe coincidência nisso. Olha para Hebreus 11:19. Quando o autor de Hebreus fala dos heróis da fé, ele vai dizer que Abraão considerava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E é justamente depois de 3 dias de caminhada, com um filho que já estava morto no seu coração, que Abraão finalmente avista o lugar do sacrifício. Então guarda uma coisa, a fé que Deus mais valoriza, raramente vai ser aquela decisão espetacular que você toma em um dia, mas é a tua fidelidade de continuar andando quando a decisão já foi tomada. Então entenda, meu irmão, não é você dizer sim para Deus uma vez, mas é você continuar dizendo sim, sem mudar a tua rota, mesmo sabendo que vai doer. Porque é isso que Abraão faz. Ele está 3 dias ali, obedecendo a Deus, sabendo que ele tinha que sacrificar o próprio filho. E aí eles chegam no lugar, e os versículos 5 e 6 vão dizer: então, disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Primeira observação, e também curiosidade. Na Bíblia, capítulo 22 de Gênesis, no versículo 5, é a primeira vez que vai aparecer a palavra adoração, ou adorar. O que eu quero dizer com isso? Percebam, a adoração não está relacionada a um cântico. Abraão não estava subindo para cantar. Segundo, a palavra adoração não está ali relacionada com o templo, porque Abraão não estava indo para templo nenhum. Terceiro, a palavra adoração ali não está relacionada a nenhum tipo de liturgia. Aonde eu quero chegar, meus irmãos? A adoração daquele homem estava em entregar o seu filho como um sacrifício. Meus irmãos, a primeira definição de adoração na Bíblia não é cantar bonito. Entenda uma coisa, a adoração ali é uma entrega total, mesmo quando entregar dói. É assim que a Bíblia define a primeira adoração na Escritura. Só que, infelizmente, culturalmente, nós estamos acostumados a acreditar que adoração é tudo aquilo que a gente faz com os lábios num domingo dentro da igreja. Só que adoração, meus irmãos, não é apenas você erguer a tua voz para cantar uma canção. Adoração é você estar disposto a colocar sobre o altar tudo aquilo que ninguém está vendo. É você entregar no altar de Deus quando ninguém está aqui para te aplaudir. É você entregar a Deus tudo aquilo num dia em que ninguém está cantando ao teu redor. Agora notem também a frase: voltaremos para junto de vós. Ele fala como se os dois, ele e Isaque, fossem voltar juntos, porque ele tinha convicção de que mesmo que ele precisasse tirar a vida do filho, ele tinha fé para crer que Deus o ressuscitaria. E aí vem a cena que vai ecoar por toda a Escritura. Abraão coloca a lenha do holocausto sobre os ombros do próprio filho, enquanto ele carrega nas mãos o fogo e o cutelo. Pai e filho, unidos, caminhando na mesma direção, para o mesmo destino, com o mesmo propósito. E aí eu te peço isso, guarda esse detalhe: o filho carregando a madeira sobre si, para o próprio sacrifício, porque isso é mais profundo do que nós imaginamos. Versículos 7 e 8, vai dizer assim: quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Parece paradoxo o que eu vou dizer, mas reparem em uma coisa que é pequena, mas ao mesmo tempo é enorme. Quando Isaque chama meu pai, Abraão vai responder com a mesma palavra que ele usou para responder a Deus no versículo 1: eis-me aqui. Só que nesse caso aqui tem um acréscimo, porque ele diz: eis-me aqui, meu filho. Ou seja, o mesmo homem que estava inteiramente disponível para Deus,
também está inteiramente disponível para o filho no meio da pior provação da sua vida. Então você que é pai, você que é mãe, que me ouve nessa noite, guarda o que eu vou te falar. Nunca deixe que a sua devoção a Deus vire desculpa para a sua ausência com seus filhos. Tem um tempo para você adorar o Senhor, mas tem um tempo para você estar disponível para a tua casa. Nunca coloque, meu irmão, a igreja acima da tua família. Acima da sua família, só Deus. Mas tenha disponibilidade para adorar a Deus e também cuidar da sua casa. O que Abraão está nos ensinando aqui é que uma fé madura e genuína não sacrifica a atenção aos filhos no altar da religiosidade. Então entenda, meus irmãos, não ceda nenhum milímetro a importância de cuidar da tua família. A gente vive num mundo muito conturbado, de valores invertidos, e nós temos crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que precisam do cuidado dos pais. Não negligencie a sua casa e priorize a igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que prestar culto a Deus, esteja aqui sempre que possível, mas o teu primeiro ministério é o teu lar. Agora repare, que vem a pergunta que atravessa a história: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Meus irmãos, que pergunta inocente, porque Isaac pergunta isso, mas ele não tem ideia de que ele mesmo é a resposta para essa pergunta. E aí você vê no versículo 8 que Abraão responde assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aos nossos olhos parece que Abraão está mentindo para acalmar o filho dele, mas não é isso, meus irmãos. No original ali ele está dizendo literalmente algo como: Deus verá para si mesmo o cordeiro. E sabe o que é o mais importante? É que quando ele fala isso, a mesma raiz dessa palavra vai batizar aquele monte para sempre. Então entenda, Abraão está falando mais do que aquilo que ele compreende. Por quê? Porque ele tinha fé em Deus. Meus irmãos, Abraão não sabe como Deus vai agir, mas ele sabe quem Deus é. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente não tem noção do que Deus vai fazer, mas a gente sabe que Ele é Deus e sabe que Ele vai fazer algo. É assim que Abraão via. E percebam que depois da pergunta mais difícil que um filho pode fazer, e depois de uma resposta que não resolve tudo, o pai e o filho continuam caminhando juntos. O que a gente aprende com isso? Vai ter pergunta que os nossos filhos vão fazer e a gente não vai conseguir responder. Mas eu quero acalmar teu coração e te falar uma coisa muito simples. Caminhar com os filhos, meus irmãos, não significa que você vai ter a resposta perfeita para tudo. Mas você também precisa entender que você precisa continuar andando junto, estando presente, estando disponível para eles, sem fugir da pergunta, nem fingir que ela não dói. Talvez você não tenha a resposta perfeita, mas a tua presença vai fazer a diferença na vida deles. E aí agora vem a parte mais tensa do texto, versículos 9 e 10. Diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Percebam, Abraão constrói o altar, arruma a lenha, amarra Isaque, deita ele sobre o altar, e aí vem um detalhe que chama a nossa atenção. Em nenhum momento o texto está dizendo que Isaque resistiu ao que o pai fez. Só que aí vem um negócio que eu parei para pensar e falei: meu Deus, ele não era uma criança, isso é fato. É óbvio que ele era um jovem forte, que carrega a lenha durante 3 dias e sobe um monte. E Abraão tinha mais de 100 anos. Se o moleque quisesse resistir ao pai, seria muito fácil, meus irmãos, porque era um garoto jovem e um pai com mais de 100 anos de idade. Se Abraão quisesse amarrar Isaque e ele quisesse resistir, era só ele dar um empurrão no velhinho e ir embora. Mas ele não faz isso. Ele poderia resistir ao sacrifício por causa das condições físicas dele. Mas o texto não mostra
luta de nenhum dos dois. Sabe por quê? Porque a fé do filho estava na submissão ao pai. A fé dele, meu irmão, era a entrega do sacrifício. Pode parecer estranho isso, mas não é. A entrega daquele jovem também era um ato de fé. É por isso que ele não cria resistência com o pai. E tem outra coisa que chama a nossa atenção. Você não vai ver nenhuma descrição de emoção no texto. Você não vê Abraão chorando. Você não vê o texto falar que Abraão fez isso com a voz embargada. O texto também não fala que Abraão estava com a mão tremendo, com o cutelo. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele não era frio, não. Isso é sinal de reverência. E como ele aplica essa reverência? Estendendo a sua mão e tomando o cutelo para imolar o seu filho. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas Abraão ele estava disposto a fazer aquilo. Ele não estava fingindo, não. Ele não estava testando os seus limites. E ele também não estava esperando uma interrupção. Ele sobe aquele monte, constrói o altar, amarra o filho, porque ele estava disposto a completar aquele sacrifício. Meus irmãos, a fé de Abraão não se mede por aquilo que ele pretendia fazer se tudo desse errado, mas pelo que ele realmente estava fazendo, quando ninguém, além do céu, estava olhando ele. E isso é um confronto para mim e para você, porque é muito fácil a gente dizer que confia em Deus, quando a confiança não custa nada para a gente. Agora, quando custa, a gente murmura. Quando custa, a gente questiona. E aqui, o texto está nos mostrando que para obedecer a Deus, o ato tem que ser concreto. Ou então, meu irmão, a gente sempre vai tentar parar um pouquinho antes, esperando que Deus, com a sua boa vontade, não exija de mim e de você uma obra completa. Então pare e pensa, será que nós realmente estamos obedecendo a Deus em tudo aquilo que Ele estabeleceu para a gente fazer? Ou será que no meio do caminho a gente para e pondera, achando que Deus vai apresentar um plano B? Abraão estava convicto daquilo que ele tinha que fazer, mas é dentro disso que o versículo 11 e 12 vai nos mostrar a intervenção de Deus. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha que bênção. Deus não interrompe um segundo sequer antes da hora, mas também não deixa passar um segundo depois dela. Meus irmãos, ele espera até que a mão de Abraão já esteja de fato erguida para imolar o seu filho. Aí tu pensa: meu Deus, será que Deus ama o suspense? Não, meus irmãos, é óbvio que não é isso. Deus é onisciente, e do céu ele estava observando aquela cena. Do céu, meus irmãos, ele tinha o controle absoluto do tempo. Só que Abraão não conseguia ver isso. E aí o nome dele é repetido: Abraão, Abraão. Sempre que você vê esse nome se repetindo na Escritura, significa que é um momento urgente, pessoal, ou que exige atenção. É por isso que você vê Jesus falando: Marta, Marta. É por isso que você vê Jesus falando: Saulo, Saulo. É por isso que você vê Deus falando: Moisés, Moisés. Sempre que se repete é alguma coisa urgente, alguma coisa pessoal, ou alguma coisa que exige atenção. E qual é a resposta de Abraão? A mesmíssima do versículo 1: eis-me aqui. Percebam, o cara está com a faca na mão, mas o coração continua atento e disponível à voz de Deus. Até dentro daquilo que mais dói, ainda assim, ele está disponível a Deus. Será que a gente fica disponível a Deus no momento de dor? Será que o nosso coração está disponível para Deus no momento de dificuldade? E aí vem a ordem definitiva: não estendas a tua mão sobre o moço. Por quê, meus irmãos? Porque Deus jamais quis de fato a morte de Isaac. O que ele estava fazendo aqui é criar uma ruptura decisiva com as práticas de sacrifício de filhos que existiam entre os povos vizinhos de Abraão. Então entenda uma coisa: Deus não exige a vida dos filhos de quem o adora, Ele mesmo provê o sacrifício. Ele nunca vai pedir o nosso filho como sacrifício, meus irmãos. E é isso que ele estava nos ensinando aqui.
E aí vem a parte mais linda no versículo 12: agora sei que temes a Deus. Aí tu pensa, pô, será que Deus então aprendeu algo que ele ignorava? É óbvio que não é isso, porque Deus é onisciente. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, é que a fé de Abraão muda de algo real que era apenas dentro dele, para agora ser demonstrado de maneira pública. É isso que acontece. Então saia daqui entendendo uma coisa: fé na teoria é lindo, mas Deus não está interessado na teoria da nossa fé, Ele está interessado na prática dela. E aí a gente finaliza com os versículos 13 e 14, onde ele diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Percebam comigo a ordem dos acontecimentos. Abraão só vê o carneiro depois da sua obediência estar completa. Ele não vê o carneiro antes, ele vê depois da completude da sua obediência a Deus. Sabe por quê? Porque provisão de Deus normalmente não vai aparecer como argumento antecipado para te convencer a obedecer a Deus, mas ela vai se revelar, meus irmãos, do outro lado da obediência, como uma confirmação e nunca como um suborno. E aí aquele carneiro toma exatamente o lugar de Isaac, e então Abraão vai nomear aquele lugar. E o que me chama a atenção aqui? É que você vê no Antigo Testamento muitos nomes sendo dados por problemas, por histórias tristes. E Abraão tinha todo o direito de colocar naquele monte o nome, o monte da minha pior angústia. Mas não é isso que ele faz. Ele poderia colocar o lugar onde eu quase perdi meu filho. Mas não é isso que ele faz. Ele chama aquele monte de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Abraão, meus irmãos, escolhe batizar o momento mais doloroso da sua vida, não por aquilo que ele sofreu ali, mas por aquilo que Deus fez ali. E aí eu te pergunto, como você tem nomeado os capítulos mais duros da sua vida? Você dá nome por qual critério? Qual é o critério que você usa para dar nome para a tua angústia? É pelo tamanho da dor que você sentiu, ou é pelo tamanho da fidelidade de Deus que você viu? Para pensar nisso, meu irmão. Qual tem sido o nome que você tem dado para aquilo que tem te angustiado? Porque o que eu aprendo com isso é que o altar que nós erguemos nas nossas provações pode se tornar um monumento ou de sofrimento, ou um monumento de provisão. E eu termino essa mensagem te dizendo que esse amor do Pai não ficou ali, mas ele apontava para tudo aquilo que Deus iria fazer depois. Meus irmãos, no Monte Moriá, Deus não estava testando se Abraão amava menos o seu filho, mas Deus estava revelando o tamanho de um amor maior, que um dia Ele mesmo demonstraria. Então eu quero que você saia daqui entendendo, esse texto no fundo nunca foi sobre Abraão, mas foi para apontar para um outro monte, muito próximo dali, aonde um outro pai caminharia ao lado de um outro filho amado. Aonde eu quero chegar, meus irmãos, tudo o que aconteceu com Abraão apontava para Jesus. E como explica isso? Percebam que Isaac, ele era o filho amado, prometido e esperado por 25 anos. E Jesus é o filho amado desde antes da fundação do mundo, sobre quem o céu declarou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isaac sobe o monte, carregando nos próprios ombros a madeira para o sacrifício, mas ele é poupado. Jesus sobe o Calvário, carregando sobre os próprios ombros a madeira da cruz, onde o seu sacrifício não é poupado. Abraão e Isaac, pai e filho, caminharam ambos juntos, rumo ao altar, unidos em propósito. Deus e Jesus, o pai e o filho, estavam unidos no mesmo propósito eterno da cruz. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Sem saber que ele mesmo seria a resposta. Jesus, no jardim do Getsêmani,
sabia exatamente que ele era o Cordeiro, e ainda assim ele diz: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Abraão respondeu, mais por fé do que por entendimento: Deus proverá para si o Cordeiro. João Batista, séculos depois, vê aquele homem, o Deus encarnado, caminhando no canto do Rio Jordão, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha outra coisa, Isaac foi amarrado sobre o altar e não resistiu. Embora humanamente falando, ele poderia ter fugido. E Jesus, conforme Isaías 53:7, como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Sobre Isaac a faca foi erguida, e uma voz do céu gritou: não estendas a tua mão. Sobre Jesus a faca também foi erguida, só que o céu não interrompe, porque não tinha nenhum outro cordeiro capaz de tomar o seu lugar. No Monte Moriá, meus irmãos, Deus poupou o filho de Abraão e proveu um substituto para ele. No Calvário, Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. No Monte Moriá, meu irmão, um pai foi poupado da dor de perder o que amava. Na cruz, o Pai Celeste não foi poupado dessa dor. Ele a sentiu inteira, para que eu e você nunca mais precisássemos sentir a nossa separação dele. O carneiro, que toma o lugar de Isaac, estava preso pelos chifres, em um arbusto de espinhos. Jesus, o Cordeiro de Deus, usa sobre a sua cabeça uma coroa trançada de espinhos. Mas com tudo isso, Isaac, segundo Hebreus 11, vai dizer que ele esteve como que morto no coração do Pai, durante 3 dias de caminhada, e ao final, foi recebido de volta como que ressuscitado. E aí a gente olha para Jesus, que de fato esteve morto por 3 dias, e ao 3º dia ressuscitou. E o mais apaixonante de tudo, é que depois daquele dia, a Bíblia não vai registrar, meus irmãos, mas nenhuma palavra saindo da boca de Isaac. Ele vai aparecer apenas em narrações. Mas aí tem algo que me chama a atenção, que a próxima vez que nós vamos ouvir falar de Isaac, é quando ele sai ao encontro da sua noiva Rebeca. Da mesma forma, a gente não ouve mais, depois da crucificação e ressurreição, nenhum texto dizendo que Jesus voltou a sofrer. Mas nós temos a plena convicção que a grande próxima cena do calendário de Jesus vai ser voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Meus irmãos, tudo apontava para Jesus. Tudo o que aconteceu com Abraão apontava para Cristo. Então eu termino te dizendo, a gente não precisa ser tão forte como Abraão foi, mas a gente precisa entender que o que Deus pediu para Abraão, tudo aquilo que ele pediu, e o que ele pediu foi tudo de Abraão. Da mesma forma, é o mesmo Deus que no momento certo entregou tudo na cruz por você e por mim. Então entenda, a gente não serve a um Deus que fica só observando de longe o quanto nós somos capazes de sofrer. Nós servimos a um Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. E é por isso que o amor do Pai nunca falha. Que você, meu irmão, guarde essa palavra no teu coração. E entenda que tudo o que aconteceu com Abraão é a maior forma de expressão do amor de Deus para com a humanidade. Porque tudo aquilo apontava para Cristo. O maior sacrifício da história do cristianismo, e que garantiu e garante a vida eterna de todo aquele que nele crê. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós servimos a esse Deus grandioso. É por isso que nós depositamos a nossa fé no Filho amado de Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Você possa guardar essa palavra no teu coração. E que você tenha uma semana abençoada, crendo que o maior amor do Pai foi o sacrifício do seu Filho na cruz por nós.